com um morador aqui da cidade, deixou o carro estacionado de boa. Aí quando ele voltou, ele se deparou com um prejuízo danado. E câmeras de segurança flagraram, né, a árvore caindo. Parte dela sobre esse carro aí, Murilo. Onde foi exatamente? Foi aqui na região central de Cascavel, Valdinei, no cruzamento das ruas Afonso Pena com a rua Londrina. A árvore que caiu, ela é parecida com essa aqui, ó. É da espécie flamboyant. Elas têm praticamente a mesma idade, entre 40 e 50 anos. Podemos dizer que ela já está com uma idade avançada e ela caiu em cima desses dois veículos que a gente acompanhou nas imagens das câmeras de segurança. Essa situação aconteceu na terça-feira, aquele dia bem que fez bastante calor. Ó, ela foi retirada, inclusive, foi feita a poda, portanto, da árvore que caiu. E claro que é um susto. Você falou aí da gente estacionar e tudo mais e de repente se surpreender com isso, ainda mais com aquele dia de calorão. A gente tentava achar uma sombra se precisasse estacionar no centro da cidade para não entrar no carro e ter aquele choque térmico depois, né? Ligando o ar-condicionado e tudo mais. Mas foi um prejuízo bem grande, principalmente para o carro que estava do lado da árvore. Era um Jeep, era parecido inclusive com esse veículo que está aqui ao lado. E do outro lado, um veículo branco que aparece nas imagens das câmeras de segurança. A gente percebe que os galhos ali que acabaram atingindo o veículo, tendo menos prejuízos, mas ainda assim foi danificado. Sobre esse assunto a gente conversa com o secretário de Meio Ambiente, Ney Raverotti. Secretário, uma situação, claro, surpreendeu aí os proprietários dos veículos, que não é tão comum de acontecer porque não foi um vendaval, não tivemos eventos climáticos graves por aí. Como que está a fiscalização em relação às árvores, às árvores antigas que precisam ser podadas aqui em Cascavel? Existe um plano do município? Boa tarde. Boa tarde, temos o plano de arborização. Essa região aqui, ela foi feito um levantamento qualitativo em 2019, que é recomendado pelo próprio plano de arborização. E na época não apontou nenhuma anormalidade dessas espécies nesse quadrante aqui. Então, uma surpresa para todos e também para a própria secretaria, porque nós não tínhamos nenhuma motivação externa de conhecimento dessa árvore, que ela estava com sinal de queda ou de apodrecimento. Não havia um protocolo do proprietário, que isso também está contemplado no plano de arborização, que o proprietário ele pode estar entrando com pedido para que a secretaria tome algumas providências no sentido de se a árvore está em risco. Então nós fizemos um acompanhamento agora sobre isso, não há essa possibilidade de conhecimento sem ter uma provocação, né? A não ser que o técnico passe aqui e verifique a situação. Então é sempre importante que a pessoa informe a secretaria quando vê uma situação. E essa aqui, ela é um apodrecimento de dentro para fora da árvore, né? Então simplesmente ela desabou. A gente falou que tem outras árvores por aqui da mesma espécie, flamboyant, como o senhor comentou. Como que vocês já estão avaliando se essas outras árvores também correm o risco de oferecer essa situação para a comunidade? Até porque, nesse caso, apenas os veículos foram danificados, ninguém ficou ferido, por sorte. Mas há o perigo de alguém, né, sofrer as consequências da queda dessas árvores. Como é que está, secretário? Exato, a equipe já esteve aqui no local, está fazendo um levantamento de algumas que já foi constatada a necessidade da substituição e outras que não estão tão evidentes, será feita uma tomografia com o equipamento que nós temos já para fazer uma análise completa de toda essa esquina aqui, que são em torno de aproximadamente quase 10 árvores dessa mesma espécie que estão com a mesma idade. Então aquelas que já está sendo constatada a necessidade da substituição, precisa ser feito de forma gradativa para nós não criar um impacto tão grande aqui, né? Porque a tirada de uma árvore frondosa, como essa flamboyant, a queda dela, dá um impacto muito grande, principalmente agora no verão, né? Que as pessoas necessitam de uma sombra. Então nós vamos fazer uma substituição gradativa dessas espécies que precisam ser retiradas aqui nesse ponto. E aos poucos colocando uma espécie mais adequada. Essa árvore aqui ela já estava com o enraizamento dela confinado aqui entre o asfalto e a calçada, então isso acaba debilitando as árvores e ela entra em processo de senescência, ou seja, apodrecimento dos seus galhos, apodrecimento do tronco. Algumas situações a gente consegue visualizar e outras são internas, que precisa de uma perícia maior para estar tendo um parecer da necessidade da retirada.
Perfeito, secretário. Valdinei tem pergunta, mas como já deixou claro aqui, né, Valdinei? Era uma árvore bastante antiga, então, de alguma forma, ela oferecia, né, esse risco para a população. Pode falar, Valdinei. Até um esclarecimento, viu, Murilo? Porque talvez a gente tenha aí telespectadores questionando a responsabilidade do poder público sobre isso. Especialmente quando já há um protocolo, um pedido para que se resolva o problema. Olha, a árvore já apresenta aqui sinais de que não vai muito bem, pode cair e tudo mais. Nesse caso, quem é que arca com o prejuízo? O município tem alguma responsabilidade para atender ali, no caso, o proprietário dos veículos danificados? Secretário, exatamente, a gente até estava conversando antes de entrar no ar aqui, Valdinei, sobre essa questão. Valdinei está questionando, secretário, a responsabilidade do município nessas situações. Claro, existe essa contrapartida, como o senhor comentou, de informar o município sobre essas situações, sobre a árvore na frente de casa estar apresentando problemas, riscos e tudo mais, mas e agora? Teve esse acidente, prejudicou então esses veículos, onde fica a responsabilidade do poder público? Um acidente, como bem frisado, um acidente, não havia uma previsão de que essa árvore caísse da forma que caiu. Então, o cidadão ele entra com pedido no município para que se abra um processo administrativo e apure se o município tem alguma responsabilidade nesse sentido ou não. Aí é uma análise jurídica que vai ser feita e dada a resposta ao cidadão. Para tempestade, para efeitos naturais, a gente já sabe que não tem como o município ser responsabilizado por isso. Neste caso, é preciso sempre uma avaliação técnica, jurídica da situação em si. Eu, morador, vi que tem uma situação oferecendo risco, eu entro no 156 no protocolo, vou na secretaria, qual o passo a passo ideal nessa situação? Se for uma denúncia, uma orientação, uma reclamação e da constatação só do risco, é possível ser feito por 156. No caso dos proprietários do imóvel, é importante que ele faça um protocolo, pode ser via online ou no protocolo geral do município, da solicitação de uma vistoria da secretaria para fazer um parecer. Nós temos centenas de casos, né, que já estão protocolados, que precisa da interferência do município. No entanto, é um processo gradativo, nós não conseguimos executar todas essas retiradas ao mesmo tempo. Principalmente na área central, é uma quantidade grande de situações que precisamos avaliar, até mesmo pelos estacionamentos. Às vezes a secretaria não consegue podar um galho de uma árvore por causa da ocupação dos espaços com veículos. Então nós precisamos agir com antecedência, então sempre é uma morosidade para até conseguir resolver esse problema. Então, nós estamos se esforçando, a Secretaria está empenhada para atender essa demanda que nós já temos constatada com parecer técnico para fazer e dando prioridade a esses casos de risco. Nós temos muitas solicitações de árvores que não têm riscos e as pessoas fazem uma pressão grande para ser retirada por outros incômodos e não por causa do risco. Então, o plano de arborização e a recomendação da Secretaria é para que nós tenhamos essa atenção às questões de riscos, prioritariamente. Perfeito, secretário Ney Raverotti do Meio Ambiente, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral e fica a orientação, né, Valdinei? A Secretaria faz a fiscalização dentro do que eles conseguem atender, também vale, então, a comunidade também contribuir e também, né, fazer os seus pedidos de poda, de retirada dessas árvores que podem oferecer risco aí em frente da sua casa e também evitar que situações como essas, né, árvores até mais antigas que ficam aqui na região central, se você está nos assistindo, faça a sua solicitação também. Obrigado, Murilo. 6 minutos agora, faltando para 1h da tarde. Vamos falar de emprego agora? Oportunidade